Oi, eu sou a Abigail. Esse daqui é o Olhar Curioso e o nosso assunto de hoje é Enola Holmes. Enola, who are you? She's your sister. Enola. Her mind, sharp as a tack. Tell me who she is. Enola. 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 Tis I. Já queria lembrar de você de curtir esse vídeo, de comentar o que você tá achando dos conteúdos aqui do canal, de compartilhar esse vídeo com os seus amigos e de se inscrever aqui também, viu? E vamos embora para o segundo vídeo. Enola Holmes é um filme que saiu agora em 2020, lançado pela Netflix e dirigido por Henry Bradman. Tem como protagonista Billy Barry Brown como Enola Holmes e Henry Cavill como Sherlock Holmes. Eu vou já logo falando aqui pra vocês que eu não ia fazer esse vídeo. Só estou fazendo esse vídeo porque uma amiga minha sentou pra conversar comigo. Sentou. A gente tá na quarentena. A gente tava conversando pelo direct do Instagram. Voltando ao assunto. O nome dela é Selena. Vou colocar o arroba dela por aqui pra vocês irem lá e seguirem essa menina maravilhosa que é a minha amiga, viu? E ela veio falar comigo e falar assim: Abigail, você precisa falar desse filme. Aí eu falei assim: não, mas eu nem tô animada, eu não curti muito. E aí ela me falou: exatamente por isso que você precisa falar sobre esse filme. E aí, gente, eu preciso dizer que quando eu assisti Enola Holmes a primeira vez, eu fiquei tipo, um filme... Eu não tive muita reação porque eu particularmente não curti muito a história, não me cativou o suficiente para eu dizer que é um bom filme, mas também não me desgostou o suficiente para dizer que é um filme terrível. É um filme bobo que eu não assistiria uma segunda vez. E aí, como a minha amiga insistiu para que eu pudesse estar fazendo esse vídeo, eu tive que assistir o filme para poder vir falar aqui. E, gente, eu quase não consegui terminar de assistir. Por quê? Porque na medida em que eu ia assistindo o filme pela segunda vez, eu ia ficando com mais vontade de fazer um vídeo sobre Sherlock. Vídeo que já saiu, vou colocar no card em algum lugar que vai aparecer, porque eu nunca lembro onde é. Mas quando eu tava pensando sobre esse roteiro que eu ia falar hoje, eu ficava pensando o que eu vou dizer. O que é a história de Enola Holmes? Gente, esse vídeo vai conter spoilers. Eu já vou dizendo, vai conter spoilers, porque não tem como eu falar de algo que eu não gostei, sem dizer o que eu não gostei. Então, contém spoiler. A história é o quê? Nós temos Enola Holmes, que está vivendo na sua vida, como sempre, num lugar onde ela vivia com sua mãe, muito bem. E aí, sua mãe vai embora, seus irmãos chegam, aí ela vai embora, ela encontra um menino no trem, e eles têm uma conversa, ficam amigos, se separam, aí ela vai procurar a mãe dela, descobre umas coisas, depois ela volta a encontrar o menino de novo, porque ela descobre que tem gente atrás dele, e aí dá muito problema, ela vai parar exatamente onde o irmão dela queria que ela fosse, no dia que ela fugiu, que é numa escola para meninas, e aí de lá ela foge, descobre todo o mistério, e aí ela fica, como é que eu posso dizer, sozinha? Essa é a história. Eu queria poder dizer que o mistério dessa história é muito bom. Gente, eu vou dizer o que eu gostei. Eu gostei muito da Millie Bobby Brown como Enola. A personagem dela tem um carisma muito interessante, tem um desejo de fazer algo que vai além do que a direção tá pedindo. A Millie é uma ótima atriz, mas ela acaba perdendo o seu brilho em algumas escolhas de roteiro, de direção que eu não gosto particularmente. E também gostei muito daquele rapaz, acho que o nome do ator é Lucas, que ele fez o Marquês. Aquele rapazinho, ele, basicamente, o que me fez terminar o filme foi a história do Marquês com a Enola fazendo amizade. Eu achei que os atores têm uma ótima química e é isso. Gente, aqui acabou o vídeo e tal, e... Não, vou falar, gente, eu vou falar. Assim, a primeira coisa que eu preciso dizer que eu não gostei foi desse negócio da quebra da quarta parede.
Se você não sabe o que é a quebra da quarta parede, é o seguinte, é quando a pessoa, o personagem da história, ele vira pra frente da câmera e ele fala com você enquanto espectador. Ele vai te dizendo o que ele tá pensando naquele exato momento com uma conversa direta. Exatamente o que eu tô fazendo, falando com vocês que estão do outro lado. Isso aqui é uma quebra da quarta parede. Esse artifício, quando bem usado, ele pode elevar a grandes patamares uma história, fazer com que a direção fique muito mais interessante e a história fique muito mais cativante, mas o seu uso excessivo nesse filme para coisas totalmente desnecessárias chega a irritar em níveis estratosféricos. Quando você está assistindo, Enola vira pra você e te explica por que ela está vestida de noiva. Qual é a necessidade de ela ter de te explicar por que ela está disfarçada? Não existe qualquer necessidade. Ela é uma Holmes. Subtém-se que ela, assim como o seu irmão, também gosta de se disfarçar para poder chegar a lugares onde a sua persona não conseguiria chegar. Isso é algo muito comum nas histórias de Sherlock Holmes. Se você lê o mínimo, você sabe disso. Mas existe um entendimento de que todas as pessoas que estão assistindo esse filme não estão entendendo o que está se passando na cena. É algo assim, eles subestimam muito o espectador. Eu vou contar pra vocês que quando ela falava e ela virava pra câmera e sorria, eu ficava assim, pra quê? Existem momentos que ela tem, eu entendi, e ela vira pra câmera e fica. Ou então acontece alguma coisa, o rapaz fica perto dela e ela fica meio, meu Deus, é um rapaz? Meu Deus! E aí ela pede pra ele sair de perto e ela olha pra câmera e fica. E aí fica tipo, gente, pra que você tá fazendo isso? Já entendi, ver com a menina da sua idade, nessa época, também entraria em pânico numa situação dessas. Por que você está agindo desse jeito, olhando pra mim? Eu estou entendendo o que está acontecendo na cena, não precisa desenhar pra mim, eu estou entendendo o que está acontecendo, pelo amor de Deus. Eu posso estar surtando um pouco? Possivelmente, mas... né? A segunda coisa que me irritou bastante nesse filme, a falta do mistério. Porque como eu falei, a história que eu contei aqui, resumindo basicamente a história, não tem um mistério, sabe? Não tem um mistério, porque a sinopse fala que ela vai procurar a mãe dela. E no meio dessa procura pela mãe dela, ela vai se envolver com esse rapaz e existe um mistério. Ok. Só que o enfoque desde o começo do filme é a procura pela mãe dela. Existe essa coisa que vai te instigando, onde está a mãe dela? Chega momentos em que ela encontra pessoas na história para fazer apontamentos de onde a mãe dela pode estar. E chega o ponto de que mostra-se que o mistério era, na verdade, a história do menino, que eu não tava me importando com a história dele. Eu me importava com o personagem, eu não queria que ele morresse, mas eu não estava nem um pouco importando pela história dele. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu já sabia qual era o final desse mistério antes do filme chegar na metade. Por quê? Porque tava muito na cara. Você coloca exatamente tudo na cara. Ele te joga informação tipo, olha isso daqui. Isso daqui é muito importante. Você tem que prestar atenção nisso. Isso daqui é importante. E aí de tanto ele me mostrava assim, vai dizer pra mim que no final vai ser a avó dele que mandou aquele cara matar ele. E aí, todo o negócio é por causa do voto dele, porque todo mundo só fala da reforma, só fica falando da reforma. O Sherlock encontra a menina lá do chá que briga, que era professora da Enola, uma informação totalmente inútil no meio da história. E ela conversa com ele sobre como ele devia se posicionar politicamente e tal, e só fala de reforma. E ele, então a reforma tem alguma coisa interessante nesse negócio? Chega no final, era isso. E eu fiquei, como assim? E a mãe dela? No final, aquela conversa da Enola com a mãe dela, da mãe dela ir encontrar com ela, e sem ela encontrar exatamente a mãe dela, eu sentia falta daquela descoberta de ela conseguir
superar as expectativas, porque essa é a ideia da Enola, de ela querer encontrar o seu caminho, de se encontrar enquanto detetive, enquanto ser humano, enquanto pessoa importante, pessoa pensante. Esse é todo o cerne que vai levando o desenvolvimento da Enola. Mas no final, a única coisa que dá a se entender é que ela ainda é uma menina que não consegue encontrar aqueles grandes mistérios que ela queria tanto, que no caso é a mãe dela. Ela descobriu uma coisa aqui, outra ali, mas não conseguiu juntar os pontos. Ela não conseguiu encontrar o mistério. Ela deveria encontrar esse mistério. É o que eu penso. Minha opinião pessoal. Ela deveria ter encontrado a mãe dela. Por quê? Porque ela é uma Holmes. Você sabe o que significa o sobrenome Holmes para a história de detetive, para a revolução literária que esse personagem da literatura carrega? Todo esse cerne do que significa ser um Holmes. Eu fiz um vídeo falando sobre o que eu acho da série Sherlock, que saiu pela BBC. Eu já botei no card, que é uma série que pega muito bem o significado desse Holmes. O que significa ser um Holmes. Lá nós temos um bom Mycroft, nós temos um bom Sherlock, nós temos uma boa família Holmes, sem abrir espaços para qualquer outros spoilers que eu possa estar dando aqui, mas ele carrega muito todo o legado do que é Holmes, e é muito bem feito. Enola é quase como se fosse um rascunho de um sonho que alguém teve de como seria um Sherlock Holmes, um Mycroft Holmes e por fim uma Enola Holmes, sem substância, sem sabe aquela coisa que tá faltando algo. Isso obviamente me leva para a terceira coisa que eu detestei nesse filme, que foi o Sherlock. Se você for assistir o vídeo que eu fiz semana passada de Sherlock e você assiste, você não precisa assistir a série Sherlock. Assista o meu vídeo e depois assista Enola Holmes e tente comparar o que eu digo do que é Sherlock para o que é mostrado Sherlock nesse filme. É totalmente diferente, você nega totalmente quem é Sherlock Holmes. Sherlock Holmes não é apenas um detetive, ele é o melhor detetive. Ele consegue pegar as coisas nas nuances. Não é um detetive que precisa ficar excessivamente correndo atrás de várias pistas que não vão dar a lugar nenhum. Até as pistas que poderiam ser inúteis, ele consegue descobrir uma coisa. Esse é o Sherlock. Você não precisa exatamente botar o Sherlock como o protagonista do filme para fazer ele brilhar. Você apenas poderia fazer ele encontrar a mãe, ou então ele quase não aparecer, porque assim, ou então você fazer a Enola brilhar mais do que ele com a história. Você não precisa diminuir quem é o Sherlock, sabe? Você não precisa diminuir quem é o Sherlock para enaltecer quem é Enola. Você enaltece Enola criando um personagem, um personagem que você para e pensa: essa menina, ela é maravilhosa. Você não precisa pensar, essa menina é a irmã do Sherlock. Não, você pensa que ela é maravilhosa por quê? Porque ela tem uma boa história, ela tem um bom desenvolvimento, ela tem um bom mistério para se resolver. Mas nesse filme não se tem um bom mistério, não se tem um bom desenvolvimento de personagem, não se tem um bom Sherlock, não se tem o que significa Holmes. E eu não vou nem comentar Mycroft, porque pra que serve Mycroft nessa história? Pra que serve Mycroft? Pra encher linguiça, sabe? Pra nada. Ele só tá ali pra criar um conflito que poderia ser feito por qualquer outra pessoa, sabe? Você poderia colocar no lugar dele o mordomo da casa ou a governanta da casa que não concorda com as ideias da mãe da Enola. Você pode criar tantas coisas, porque como Sherlock deixa na mão dos outros a menina,
possivelmente poderia ser qualquer outro personagem totalmente esquecível, você não tem nenhum tipo de conexão com ele. Se é pra ele ser detestável, me faça detestá-lo do fundo do meu coração, com uma boa história, com um bom momento, com alguma coisa. Não tem nada de interessante nele. Pra mim, Enola peca muito em querer dizer pra mim que você vai ter uma história de Enola Holmes, sabe? Acho que o maior problema desse filme foi colocar um Holmes. Por exemplo, a série Sherlock, ela não colocou Sherlock Holmes, botou apenas Sherlock. Tem muitas coisas da história original que você não vai encontrar naquela série, porque a outra visão, uma visão moderna do que é o Sherlock. Então, como você vai fazer uma Enola, não precisava você colocar o nome Enola Holmes, coloque apenas o nome Enola. Quem ela é? Ela é muito mais do que o Enola Holmes. Ela é Enola, uma das maiores detetives que a Inglaterra já viu. Você pode inventar esse negócio inteiro, criando uma mística ao redor de quem é Enola, de quem ela vai ser. Você não precisa utilizar o artifício de bait, que é colocar o nome Holmes, porque eu vou assistir esperando encontrar uma família Holmes de respeito, com um bom mistério, com um bom assassinato, eu digo bom assassinato, gente. Pessoas que gostam de séries policiais e investigativas, vocês sabem o que eu estou dizendo. Um bom assassinato sempre é a melhor forma de encontrar um bom mistério. Vocês entendem o que eu estou dizendo. Nesse filme, exatamente quem é que morre? Quem de importante que falece? Aquele cara que ele só aparece pra bater nos outros e é só isso? Não se tem um peso nessa história. É um filme muito bobo. Provavelmente o público para quem ele é direcionado, infanto-juvenil, deve gostar bastante do filme, porque não se tem exatamente esse artifício nos filmes de hoje de fazer você pensar, de fazer você refletir sobre o que está acontecendo na cena. E esse filme meio que empobrece ainda mais esse tipo de conteúdo que se está sendo feito para essa geração, que é um conteúdo que não te estimula o pensamento, apenas te entrega todas as nuances do que está acontecendo, não te esforça o pensamento. Então, assim, é um filme muito fácil de se assistir utilizando o telefone enquanto se mexe no Instagram. Então muita gente vai efetivamente gostar desse filme, vai amar os personagens e nada contra. Acho que o maior problema é você querer carregar toda essa cultura já pré-estabelecida, que é a cultura Holmes, o Sherlock Holmes. É um desfavor para todo o legado que toda a história de Sherlock tem, porque as pessoas que vão conhecer quem é Sherlock a partir desse filme, porque tem muita gente que só conhece de ouvir falar, mas nunca assistiu nada efetivamente do que é Sherlock Holmes, que for assistir esse filme vai pensar que Sherlock é uma coisa que ele não é, que ele é um personagem que gosta de se estar à parte, quase uma pessoa que não consegue entender muito bem a sociedade, que porque não consegue entender, se afunda em mistérios. Não, Sherlock não entende a sociedade porque ele não se importa com a sociedade, porque ele se importa com mistérios. Entende? Isso é um desfavor para um personagem que é tão diferente, que é tão autêntico, que carregou por muito tempo todo esse legado investigativo. Então, quando você pega algo que já está pré-estabelecido e você meio que tira a essência dele, você pode realmente criar esse sentimento de frustração para quem gosta disso, que no caso eu amo muitos livros, amo muito o conteúdo que é gerado ao redor desse pensamento de quem é o Sherlock. E assim, é o que eu posso dizer sobre esse filme, é apenas a minha opinião. Você pode agora dizer aqui nos comentários se você discorda de mim, se você concorda comigo. Curte o vídeo se você gostou, compartilha ele para que mais pessoas possam estar vendo o meu conteúdo e também para você se inscrever aqui no canal para que você esteja recebendo mais dos meus conteúdos. Me segue no Instagram, eu crio muito conteúdo lá, eu interajo direto, você vai gostar muito de me conhecer lá também. Valeu!